Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a essa semana gratuita da formação em coach. Eu sou o Felipe Lima, sou Master Coach. Tive a grata alegria de ser aluno do alemão que trouxe o coach para o Brasil, o Bernd Isser. Também fui aluno do Robert Dilts, um americano, que trouxe muita coisa de uma PNL avançada, do coach generativo, também aqui para o Brasil. E há 18 anos eu vivo, eu respiro, eu ajudo milhares de pessoas, não apenas no Brasil, mas no mundo, não apenas em português, mas também em inglês, a transformarem a sua vida. E é justamente para isso que você está aqui. Nós temos a missão de te mostrar as estratégias que trazem transformações de vida, para que as pessoas aprendam a viver uma vida completamente nova, uma vida muito mais leve, muito mais feliz, com muito mais energia, com muito mais alegria de viver, com ansiedade zero, com motivação 1000 e uma disciplina 10. E poder aplicar essas ferramentas, essas estratégias na vida das pessoas. Tudo que você vai ver aqui durante essa semana transformou muito a minha vida. Foram coisas que me ajudaram demais a viver de uma forma diferente. Hoje em dia as pessoas que encontram comigo, quando eu volto para a cidade que eu cresci, as pessoas esbarram comigo e falam assim: "Oi Felipe, tudo bem com você? Tudo bem? Como é que você está? Ah, eu vi uma palestra sua outro dia." E cara, você é outra pessoa. E é verdade, você começa a perceber a vida de uma forma diferente, a enfrentar os desafios de uma forma diferente, a superar suas dificuldades com uma velocidade gigantesca. E isso é um processo que acontece aqui dentro e que você aprende a fazer com muita facilidade e com muita tranquilidade, e isso também na vida das outras pessoas. E é prazeroso, é incrível quando você visualiza o termômetro que eu chamo de sorriso. Muitas pessoas chegam para mim no processo de coaching tristes e elas saem ao final do processo de coaching realizando muito mais, conquistando muito mais, a vida anda muito mais. E muitos chegam falando assim: "Olha Felipe, a minha idade não está batendo com tanto de coisas que eu queria ter realizado na minha vida." E ao final do processo de coaching, elas falam para mim assim: "Olha, hoje eu estou realizando muito mais, eu estou conquistando muito mais, eu estou produzindo muito mais, a minha capacidade de realização hoje em dia é gigantesca." Mas algo talvez mais importante que tudo isso é a minha alegria de viver, é a minha leveza, a ansiedade absolutamente dominada. Às vezes ela surge, mas você, com muita maestria, consegue dominar essa ansiedade para que você possa aplicar toda a sua energia nas suas ações e realizações e nada, absolutamente nada, nas preocupações, no medo, na impaciência, no nervosismo, na ansiedade, na angústia. Sou Yane Augusto, sou de Sinop, Mato Grosso. Mudei para Sinop para fazer faculdade de Direito. Durante algum tempo eu via nesse caminho a possibilidade de ganhar melhor, de ter uma qualidade de vida, de ganhar minha independência financeira. E quando eu concluí a faculdade, eu tentava me colocar no mercado de trabalho e tinha aquele misto de sensação de medo de falhar, de medo de não conseguir. E além de não gostar da área, porque também tinha essa resistência entre o direito e outras áreas, eu não conseguia me colocar no mercado e tinha esse medo de não conseguir ser aprovada no concurso. Então, cada momento que eu ia para a área do direito, eu sofria, eu temia, eu tinha um problema também nessa fase que eu estava com meu pai doente, então eu não tinha também como focar 100% no direito. E a cada momento que eu tentava, acontecia algo pessoal na minha vida, no caso, o meu pai. Então foi nesse momento que eu tive a minha maior dificuldade, que tinha esse misto de sentimento. O orgulho de ter feito essa faculdade durante 5 anos e o medo da reprovação desse concurso. Então foi um momento bem dificultoso, eu sofria com isso, tinha todo esse lado pessoal de querer vencer, de buscar um espaço no mercado e o medo de não ser aceito. Então eu ficava sempre nessa corda bamba. Eu lembro que um determinado dia, conversando com meu esposo, falando para ele da minha dificuldade com o direito, com os concursos, e eu não conseguia estudar da forma que eu via que era necessário. E ele me falou assim: "Amor, você é estudiosa, você
tem capacidade de passar num concurso. Se você estudar para o direito da forma que você estuda hoje para a área do coach, você passa em qualquer concurso. Então eu percebi que a área que eu estava não tinha coração. E eu tive a oportunidade um dia de conhecer o Felipe numa palestra e ouvir ele falando da formação. E foi um momento que eu parei para pensar, será que seria aí uma alternativa? E acabei fazendo a formação. E logo no começo da formação eu vi que era ali o caminho que tinha coração para mim. Durante a formação eu tive muitas mudanças em mim, né? E esse processo, durante todo o curso, me possibilitou ter uma transformação de vida, que é o que eu faço hoje. Com essa mudança minha, esse despertar na área minha de atuação, que veio o coach, eu percebi que poderia ajudar outras pessoas. E hoje eu trabalho com coach, eu posso conciliar meus horários e os processos que eu tenho feito, que eu tenho trabalhado, eu dei nome do processo que eu passei, que foi um despertar. Então hoje eu trabalho com pessoas, eu posso contribuir para a mudança de vida das pessoas. E nisso eu não tenho dificuldade alguma. Hoje eu passo horas estudando sobre o meu negócio. Pelo contrário, eu não tenho nenhum gasto de energia, eu ganho energia com isso. Então hoje é o que me move, eu não consigo me ver fazendo outra coisa. Hoje eu vivo pro coach e é o que eu quero fazer pro resto da minha vida. Então eu tenho muita gratidão por esse período de mudança e é o que eu quero possibilitar na vida das pessoas. As lembranças que eu tenho da minha infância eram momentos de muita dificuldade, porque eu era uma pessoa que tinha muitas dificuldades para viver. Eu não sabia fazer amigos, eu era um cara inseguro, ansioso, extremamente preguiçoso, eu não tinha foco na vida, eu não gostava de estudar. E aquilo que eu conseguia aprender, logo eu me esqueci, então eu era desestimulado para tudo. Eu coleciono vários sonhos que eu nunca tentei na minha vida, porque na minha adolescência, na minha infância, eu era uma pessoa com muitas dificuldades. E eu me imaginava que eu seria um adulto com muito mais dificuldades. Então, eu não tinha hábito de fazer exercício físico, por isso eu era rechonchudinho. Não gostava de ir à praia, apesar de ter crescido num lugar lindo de praia, mas eu tinha vergonha do meu corpo. Eu me sentia inferior. Parece que todo mundo era melhor que eu. Parece que todo mundo nasceu para ter sucesso e eu não. Tanto é que quando eu fui escolher o vestibular, porque eu fui fazer, eu escolhi um vestibular que a concorrência era 1 para 1, porque eu não me sentia capaz nem de tentar outros vestibulares. Eu até tentei, como uma ousadia, sabe quando você fala assim, vai que dá um milagre, vai que, né, e andou sobre as águas, né, fez o cego enxergar, curou o leproso, vai que Deus bota a mão em mim lá e fala assim, eu vou fazer você entrar no vestibular, só que isso não aconteceu. Porque, além de todas as minhas dificuldades, eu era uma pessoa extremamente insegura para tentar. Então, viver para mim era uma coisa muito pesada. Até que eu descobri o prazer de aprender quando eu comecei a fazer cursos, eu comecei a aprender estratégias e algo me chamou muita atenção. Tudo que eu falava que era difícil na vida começou a ficar fácil. Eu não sei se você já passou por isso, de você olhar para as coisas e falar assim, isso é difícil, isso é difícil, isso é difícil. Só que quando você fala que isso é difícil, não fica mais fácil. E aí você percebe que a sua mente está contra você, é uma arma apontada contra você. E que os seus piores momentos e erros acontecem por você pisar no próprio cadastro do sapato. E foi assim que aconteceu comigo. Então eu comecei a estudar, eu comecei a descobrir várias estratégias, eu comecei a descobrir coaching. E eu comecei a aplicar isso na vida das pessoas, eu ficava maravilhado como eu via alguém que era inseguro, que tinha medo de falar em público, por exemplo, e essa pessoa deixava de ter medo de falar em público e estava em pé e palestrando. Eu via pessoas que tinham muito medo de dirigir, medo de fazer prova, medo de mudar de carreira, medo de empreender, empresários que tinham medo de empreender, de colocar um negócio. E pouco tempo depois eu estava lá fazendo acontecer, então isso era muito bacana porque tudo aquilo que eu vivenciei de dificuldade na minha vida, eu aprendi a aplicar na vida das outras pessoas. E eu me desenvolvi muito profissionalmente. Eu comecei a atuar como auditor, como consultor, até passei no concurso público, mas pedi exoneração e tudo começou a dar muito certo na minha vida, mas eu estava insatisfeito com aquilo. Eu tinha dinheiro, eu tinha status, porque as pessoas falavam para mim assim, poxa, você é funcionário público federal. Depois eu pedi exoneração e passei a ser auditor e consultor de grandes empresas. E as pessoas falavam, não, você é consultor e auditor. E quando eu larguei isso, eu
larguei os meus títulos. E todo mundo falou que ia dar muito errado. E deu. No começo deu muito certo. Eu comecei a ganhar dinheiro, comecei a fazer 1000 coisas, eu comecei a viajar muito, não apenas para o Brasil, mas para fora do país. Eu comecei a me desenvolver como pessoa e profissional. Mas depois eu enfrentei grandes dificuldades por erros que eu cometi. Por essa arma aqui estar apontada contra mim. Foi a época que eu passei fome. Foi a época que eu abri a geladeira de casa e tinha um vazio naquela geladeira. E era o mesmo vazio que eu sentia no meu coração, porque eu me sentia uma pessoa vazia de dignidade. Sabe, muitas pessoas às vezes perdem o emprego, como eu tinha perdido a capacidade de ganhar dinheiro, e eu perdi a dignidade, eu perdi a alegria de viver, eu perdi o meu sorriso, eu perdi a vontade de tentar de novo, porque eu era eu tinha voltado a ser aquela pessoa que começava as coisas, mas não dava continuidade, porque eu via que tudo estava cada vez pior na minha vida. Além de ter dívida no banco, carta de SPC e Serasa chegando sempre, não tinha dinheiro para comer. Eu percebia que as pessoas notavam que eu estava passando por dificuldades. Eu lembro que um dia eu estava com a carta no bolso, a carta de despedida, e foi muito duro escrever aquela carta. Porque aquela carta era como se eu estivesse atestando a minha incompetência, a minha impotência, a minha incapacidade. E naquela carta eu me despedi dos meus pais. Naquela carta eu falei para as pessoas, eu pedi desculpa porque eu me senti um fracasso. E pior do que tudo aquilo que eu estava passando era vergonha. Por isso eu não pedi ajuda. Talvez não foi nem por orgulho, mas foi por vergonha. Eu tinha vergonha de quem eu era. Eu não sentia o mínimo orgulho de quem eu era. E eu lembro que eu estava com a carta no bolso, um dia eu estava caminhando na rua, estava passando nos carros. E quando passou o último carro, eu falei assim, no próximo carro é a hora que eu atravesso. E era uma rua muito movimentada. E era uma rua que sempre passava muito carro. E eu decidi, no próximo carro eu atravesso. No próximo carro eu acabo com essa história, eu acabo com esse sofrimento. Eu acabo com essa angústia, com essa dor. E eu caminhei durante uns 10 minutos naquela rua e não passou nenhum carro. Não passou nenhum carro. Nenhum carro. Eu olhei assim e falei... Como assim não passou nenhum carro? Nem para terminar com essa história dá certo, mas aquilo para mim soou como uma mensagem. Soou como uma mensagem. Foi no dia que, caminhando mais agora em outra rua, eu escutei um amigo, ele baixou o vidro do carro e escutei aquela música. Erga essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora. Eu falei, isso é pra mim. Era a única voz de apoio que eu estava escutando na minha vida. Era a voz do Xande. Naquele momento eu decidi. Uma voz veio na minha cabeça e falou, enquanto você não souber o seu valor, a vida não vai te dar tudo que você poderia ter. Enquanto você não souber quem você é, a vida não vai te dar tudo que você poderia ter. E eu decidi investir. E eu fiz a minha formação com o Bernd, com o alemão. E foi uma formação incrível. Eu fiz muitas coisas na minha vida que me ajudaram a virar o jogo. Que me ajudaram a aprender a usar a minha história, a usar todas as minhas dificuldades como uma escola. Porque quando você aprende a fazer isso, você deixa de permitir que as coisas te destruam e você usa cada coisinha da sua vida como algo que vai te fortalecer. E aí você cria a capacidade de promover essa mudança na vida das outras pessoas. E todas as desgraças, todos os momentos difíceis da sua história passam a ser o seu grande ativo, a sua grande escola, quando você tem as estratégias adequadas para fazer isso. Então eu comecei a viver como coach. Eu lembro que logo quando eu fiz a formação com o Bernd também, a agenda tinha 80 coaches, 80 pessoas, e eu estava desesperado, como é que eu vou dar conta de tanta gente? Eu tinha uma viagem para fora, para Nova York, com a minha esposa, e eu tive que correr para atender as pessoas, não apenas no Brasil, mas fora do país também. E aí muitas coisas que eu fui realizando nessa época me ensinaram a viver uma vida onde todos os dias eu trabalho descalço. Todos os dias eu organizo a minha agenda. Todos os dias eu trabalho na hora que eu quero, trabalho os dias que eu quero, eu tenho a flexibilidade, eu posso tirar quantas férias eu quiser por ano, quantas vezes eu quiser, basta que eu me organize. E às vezes eu tiro férias e atendo um ou outro cliente, e você pode perceber que tudo que você vai vivendo, você vai usando, é como se as pedras que você recebesse da vida, você vai montando o seu castelo, porém,
com as estratégias adequadas. Isso é algo que eu trago muito no meu coração. Sucesso não é esforço. Sucesso é esforço estratégico. É algo que você tem que ter anotado na parede. Sucesso não é esforço. Sucesso é esforço estratégico. E quando você aprende as estratégias adequadas, essas estratégias permitem fazer com que o que era difícil fique extremamente fácil. É como aprender a dirigir. No começo é extremamente difícil e depois fica fácil. É como aprender a cozinhar quando você não sabe, ou namorar quando você não sabe, aquilo fica muito difícil, mas quando você aprende as estratégias, aquilo fica muito fácil. E viver passa a ser uma coisa leve. E ajudar as pessoas a viver de uma forma leve passa a ser uma coisa muito prazerosa. Eu escuto todos os dias da minha vida: Felipe, você mudou a minha vida. E eu falo, eu não, nós mudamos juntos. Nós fizemos essa jornada juntos. Eu entrei com as estratégias e você entrou com o desejo de mudar. E a gente juntou essas duas coisas. E nasceu uma nova pessoa. É como se você escrevesse um novo capítulo da sua história. E você fala assim, agora é a hora da minha virada. Agora é a hora que eu vou usar tudo que quase me destruiu e transformar em toda essa energia em algo que vai me fazer uma pessoa muito melhor, mais forte, mais feliz, mais leve, mais determinada, mais motivada, mais disciplinada, com muito mais energia para realizar todos os meus sonhos e para ajudar as outras pessoas a realizar os sonhos delas, a se tornarem a sua melhor versão. E eu estou dividindo esse conteúdo com você porque isso passou a ser minha missão de vida, a minha forma de viver e de acordo com a minha crença de servir a uma força muito maior que eu chamo de Deus. Porque nada me dá mais prazer em ver as pessoas vivendo uma vida nova, quando você cria a capacidade de sorrir, cria a alegria de viver para enfrentar os momentos de dificuldade com uma tranquilidade, com uma fé absoluta, com paciência, com uma paz de espírito inabalável, com a gentileza para que você não se culpe, não se destrua pelos seus erros. E foi aí que eu criei o conceito da imunidade emocional. Porque quando você tem a sua imunidade física, você está blindado e protegido daquilo que vem de fora. Quando eu criei esse conceito da imunidade emocional, que eu acabei de escrever o livro, está já saindo a publicação dele, eu descobri as estratégias onde você pode aplicar de forma objetiva na sua vida e na vida das outras pessoas para que você viva uma vida feliz, leve, energizada, motivada, estrategicamente adequada para a realização dos seus objetivos de vida no menor espaço de tempo possível, usando o seu esforço estratégico e não apenas o esforço para gerar esses resultados. A imunidade emocional é algo que eu percebo que falta em todas as formações em coaching que eu pude fazer aqui no Brasil e que eu pude conversar com outros coaches também. As pessoas definem metas e propósitos e isso e aquilo e plano de ação e vai e vem, mas tudo isso cai por terra quando você tem um crítico interno destrutivo, quando você vai começar a agir e o crítico interno fica falando vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado, e quando em algum momento dá errado, mesmo que seja no menor momento, mesmo que você faça 90% certo, 99% anjo, e aquele 1% deu errado, vem a culpa pelo crítico que destrói todos os 99%. A culpa, o auto-julgamento nos cega da parte boa e você começa a ver a sua vida como uma coisa difícil, triste, que não anda. Eu pergunto para as pessoas, olha, na idade que você está hoje, você acha que você já teria realizado mais, que você teria conquistado mais, que você teria feito mais? E a maior parte das pessoas fala sim, mas falam sim com a tristeza de que se culpam, porque se eu tivesse mais disciplina, se eu tivesse feito mais, o compromisso, e aí vem essa ansiedade porque eu não fiz tudo isso, porque outras pessoas estão conquistando tudo aquilo que eu queria, e eu já teria tudo isso, eu já seria tudo isso, eu já faria tudo isso, se eu não fosse o meu pior inimigo e eu passasse a ser o meu maior aliado. Então uma das coisas que eu percebo que em todas as formações de coaching que eu pude fazer ou estudar e visualizar como aqueles processos aconteciam, faltam o básico, que é a imunidade emocional, para que você tenha uma mente absolutamente blindada, absolutamente protegida
para que você mantenha os 5 pilares da imunidade emocional, que a gente vai visualizar na próxima aula, de uma forma totalmente forte, alinhada e colocada em prática na tua vida. Porque não basta que você saiba, você tem que colocar isso em prática. Então, na nossa próxima aula, a gente vai estar visualizando como que você vai ter um nível de excelência e cada vez melhor os 5 pilares da imunidade emocional. Não apenas a fé, que vai te trazer uma calma, uma tranquilidade, um equilíbrio, uma confiança diante dos desafios e um desejo de realizar os seus sonhos e de uma busca de uma excelência contínua, mas também a paciência, que é o 2º pilar da imunidade emocional. A capacidade de entender que cada coisa tem seu tempo nessa vida, a tolerância com outras pessoas, a paciência para te trazer o senso de que você tem que plantar, cuidar e colher. Mas quando você faz isso de forma estratégica, os resultados aparecem em um tempo e numa proporção muito maiores. O 4º pilar, o 3º pilar é a paz de espírito. Na paz de espírito a gente traz o equilíbrio. Ainda que eu esteja numa guerra, eu decido me manter em paz. Nada e nem ninguém pode ter essa permissão de te abalar. E quantas vezes na sua vida você não perde o equilíbrio com críticas, com pessoas negativas, com uma falta de apoio ou até mesmo com as pessoas que tentam te desanimar? Quantas vezes você não perdeu a sua paz de espírito e veio o nervosismo, a raiva, a tristeza diante dos seus erros e insucessos? E aí a gente vai chegar no 4º pilar da autovalorização, onde você vai ter a capacidade de valorizar a sua história, valorizar a tua vida, valorizar cada ação sua, porque com a alegria do que eu faço hoje, eu vou fazer muito mais amanhã. Chegamos no 5º pilar, que é a gentileza, é o amor, é o perdão. Do que você precisa se perdoar na sua história? Do que você se culpa? A gentileza nos traz a compaixão, a humanidade. Eu não sou perfeito, ninguém é, mas eu posso ser cada vez melhor. E aí quando você alinha outras tantas estratégias, como as 3 partes internas que a gente vai ver na nossa próxima aula, onde você alinha o seu crítico interno, o apoiador, aquele que te incentiva, te estimula e te ajuda a se superar continuamente, usando a fé, a paciência, a paz de espírito, a autovalorização e a gentileza em seu favor, para que o seu crítico interno transforme o seu sonhador, a sua força de vontade, sua capacidade de fazer dar certo até dar certo, e também o seu realizador interno, estrategicamente, para que você se supere continuamente e seja uma pessoa muito mais realizadora, para crescer, para ampliar a sua capacidade de realizar cada um dos seus objetivos de vida. Esses itens que eu acabei de citar para você são itens que você não vai encontrar em outras formações em coaching, até porque a minha criação foi esse conceito da imunidade emocional. Eu não vi isso em lugar nenhum, eu não li esse livro nenhum, não em português, ou em inglês, ou espanhol, ou em qualquer outra língua. Eu não aprendi isso em curso nenhum, foi um conceito que eu desenvolvi, que eu criei, que eu coloquei num livro, porque eu percebo que isso é básico. Sem isso, qualquer outra estratégia não vai funcionar na promoção de mudança de vidas de outras pessoas. Então, eu vejo que, às vezes, eu participo de grupos, né, de mastermind, de grupos de coaches, e eu percebo coaches cheios de medo. Coaches com medo de não conseguir cliente, ou coach com medo de conseguir cliente e não conseguir promover mudança, coaches com medo de que o cliente não acredite nas palavras dele, coaches cheios de insegurança, de ansiedade, de indisciplina, de procrastinação, de falta de foco. Pessoas que fazem uma formação de um final de semana, né, no máximo 2 finais de semana, e já colocam a faixa preta, colocam um símbolo aqui de xerife e falam, não, vamos mudar a tua vida. Mas não tem o básico da imunidade emocional e de outras tantas estratégias que a gente vai estar abordando nas nossas próximas aulas. Meu nome é Eduardo, tenho 27 anos, sou da cidade de Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro, sou administrador e mestre em administração, filho único de Paulo César e Roseli. Então, eu sempre tive as dificuldades e sentimentos de inferioridade, de sempre me achei pior do que os outros. Fui atleta durante um tempo, nadei, e
me acostumei a perder. E quando a gente se acostuma a perder, isso é um fator negativo, porque a gente tem que aprender com a derrota, mas difícil superar uma derrota para a gente conseguir vencer. Então você vai ficando com... Eu fiquei com a minha autoconfiança bem fragilizada, posso dizer que faixa branca, e isso dificultou muito algumas coisas aí para frente. Mas mesmo assim, um realizador forte me fez chegar em alguns lugares que eu não imaginava. E comecei a aprender um pouco mais e compreender um pouco mais esse sentimento e essas dificuldades quando eu iniciei o curso de coach com o professor Felipe Lima. E aí eu comecei a perceber que muito do meu medo vinha dessa fragilidade da autoconfiança, que o meu crítico estava minando minhas realizações, sempre um crítico destruidor, um crítico que me jogava para baixo. E com a formação em coach eu comecei a perceber que eu precisava de ter um crítico parceiro, precisava de melhorar minha autoconfiança. Até desenvolvi um cartaz na autoconfiança que eu olho todo dia, meio-dia. E ao longo desses meses de formação, parece que as faixas foram subindo. E hoje eu posso dizer que eu já estou com uma faixa bem mais graduada em autoconfiança. E tenho certeza que um dia eu vou chegar na faixa preta, utilizando essas ferramentas do curso de coach, aprendendo também a ajudar outras pessoas, porque quando a gente começa a perceber que a gente está melhor, a gente começa a divulgar para outras pessoas aquilo que a gente aprendeu. E aí eu também tenho conseguido ajudar muitas pessoas nesse sentido, na autoconfiança, mostrando meu cartaz, mostrando a formação. E graças a Deus, Deus tem abençoado aí, junto com o professor Felipe Lima, essa pessoa aí tão especial, que tem me ajudado a desenvolver meus talentos. Só esse mês, tem um recado aí pro professor, só esse mês eu já vou dar 4 palestras aqui nas universidades e fazendo dar certo até dar certo. Então eu adoraria receber os seus comentários aqui embaixo. Deixe seus comentários aqui embaixo sobre todos os itens que a gente conversou nesse primeiro momento, nesse primeiro encontro. Como que está a sua imunidade emocional, como que está a sua fé, a sua paciência, a sua paz de espírito, a sua autovalorização, a sua gentileza, o seu crítico interno, aquela vozinha que te julga e julga as outras pessoas. Como que está o teu realizador e como que está o teu sonhador? Esses são aspectos que vão te ajudar a promover mudanças internas, mas que principalmente serão aspectos chave para que você consiga promover mudanças externas. Sem esse alinhamento, tudo que você pode promover no processo de coaching será em vão. Serão mudanças que, se acontecerem, elas vão acontecer de forma provisória por falta dessa imunidade emocional. Então eu queria receber as suas dúvidas, os seus comentários aqui embaixo, as suas dificuldades e até as suas sugestões para que a gente possa abordar também na nossa próxima aula. Um abraço gigantesco para vocês, sabe que é uma alegria poder dividir muito do que transformou a minha vida e do que está transformando a vida de milhares de pessoas, não apenas no Brasil, no mundo, não apenas em português, mas também em inglês. Um abraço gigantesco e a gente se vê no nosso próximo vídeo.